aqui de um tema hoje, pessoal, que é um tema muito polêmico, mas assim, tá na hora de falar, cara. Tá na hora de falar porque eu acho que é algo que precisa ser dito, sabe? Mas antes mesmo, pessoal, quem sou eu para falar qualquer coisa, né? Meu nome é Alan Guerma, né? Eu sou auditor de controle externo, eu sou concursado, mas eu era concurseiro e eu era reprovado, pessoal. Eu reprovei muito, muito mesmo. Então eu tenho o direito de poder falar sobre esse vídeo, que é o tema que eu vou falar hoje. Um tema, assim, que, cara, eu vou falar porque, assim, é dolorido pra mim falar um pouco desse tema, mas eu vou falar. E o tema de hoje se chama A Frustração de Estudar para Concurso Público. Que frustração é essa, pessoal? A triste frustração e realidade de estudar para concurso público. Estudar para concurso público é abrir mão de momentos da sua vida. Eu me lembro de todos os domingos que eu ficava em casa, estudando, 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 de 8 da manhã até 8 da noite, e a vida passando. E meus pais, na época que eu era solteiro, falando: meu filho, o que tem de errado com você? Todas as crianças normais estão aí se divertindo, fazendo diversas coisas, e você está estudando, né? Quando eu não estava fazendo prova no domingo, né? Você tá aí estudando, chega disso, isso aí não vai levar a nada. E, cara, o pior frustração para o concurseiro é que a rotina é sempre igual, todo dia é igual, não tem novidade. Todo dia você tá lá, sentado no seu lugarzinho, estudando, tentando aprender. E, cara, isso é muito difícil. A constância na vida é muito difícil. Você conseguir estudar, a solidão de você conseguir estudar é muito complicado, pessoal. É muito complicado mesmo, assim. São coisas, pessoal, que acontecem que não tem muito o que fazer, sabe? A gente vai se sentindo frustrado. Eu vou contar pra vocês uma vez que aconteceu comigo. Vira e mexe, eu fazia a prova no domingo, e aí eu ia corrigir, né? Levava a prova, saía estourado da prova, e na terça eu corrigia, e cara, toda vez era a mesma coisa. Nossa, fui muito mal nessa prova. Nossa, tô indo mal nessa prova. Eu ficava me duvidando, cara, será que concurso público é pra mim? Será que de fato eu deveria estar estudando para concurso, ou será que não? E é isso que bate muito na cabeça de vocês. A realidade de estudar para concurso público, a frustração de não ser um aprovado. Isso é muito grande mesmo. Vejam, eu passei por isso, eu estudei para concurso público desde 2020, janeiro, e aí veio a pandemia, até 23 ali, fevereiro de 23. Foram 3 longos anos. Eu não sou melhor que ninguém. E nesses 3 longos anos, diversas foram as vezes que eu me perguntei: paro ou continuo? Paro ou continuo? E se você está com dúvida de se para ou continua, não pense que você, eu sou horrível porque eu tenho essa dúvida. Super normal, super normal. Saiba que é uma dúvida normal entre os concurseiros e os concursados. Muitos concursados pensaram em parar. Aqueles que vão dizer que não pensaram estão mentindo. O que eu posso dizer para vocês é que é uma vida doce, realmente. Estudar depois que você está aprovado é uma vida muito melhor. Você não tem as preocupações de iniciativa privada, o ambiente de trabalho é bom. Todo ambiente de trabalho é bom? Não sei. O do Tribunal de Contas é bom. Quer dizer que de todo lugar é bom? Não sei te dizer. Então, assim, é uma vida diferenciada. Mas o que eu quero falar nesse vídeo? A frustração, a realidade de todo santo dia, de você não estar no aniversário de um sobrinho, de você não estar vivendo aqueles momentos com seus pais, de você não estar saindo com seus amigos. No ritmo de pós-edital que eu fiz lá, no TCM, eu estava na minha lua de mel, né? O que eu ia falar para minha esposa? Ela não dava para cancelar. Diversas foram as noites que ela dormiu, né, meia-noite, e eu ficava até 3 da manhã estudando. Eu paguei o preço. Por quê? Porque era um pós-edital, gente. Não era que era pré. Se fosse pré-edital, tudo bem. 2 semanas não é o que ia matar. Mas no pós-edital eu não podia me dar o luxo de parar de estudar. Fazia questões de madrugada. E eu ainda ficava me perguntando: será que isso vai dar em algo? Será que isso vai dar em algo? E é perguntas que vocês vão se fazer. Será que isso vai dar em algo? Eu posso falar: vai, gente. Continuem. Continuem, uma hora vai. Como diz o grande mestre William Douglas, ele fala: 3 pessoas não passam em concurso público: aqueles que morrem, aqueles que desistem e aqueles que continuam estudando da mesma maneira. E esse ponto é muito difícil de a gente aprender a mudar. Por isso que eu, professor Túlio, professor Anderson Ando e Rogério, professor Rogério, host do Como Passei, criamos a comunidade do Como Passei, para ajudar você aí, meu amigo, que está frustrado, você aí que não sabe se estudar para concurso público é para você, você aí que está querendo estudar para concurso público, entra lá, o preço é super acessível, você vai ter como estudar para concurso público, metodologia, mentalidade, que nicho escolher, como fazer revisão, como fazer questão. Cara, assim, quando eu entrei nessa comunidade foi quando eu me senti menos sozinho. A grande verdade é que estudar para concurso público é solitário mesmo, você fica solitário. É normal ficar solitário, é normal. A gente fica solitário estudando para concurso público.
E lá, pelo menos na comunidade do Como Passei, tem mais gente conversando com você, tem mais gente falando com você. Você consegue falar, gente, que nem aconteceu essa vez na comunidade. Uma pessoa falou, e é uma verdade, gente, estou estudando para concurso público há 2 anos, fiz uma prova, eu fui uma merda na prova, saiu o gabarito, eu não tenho nem coragem de falar com a minha esposa. Tô desabafando aqui com vocês. E a gente, o que que a gente falou? Cara, não é assim. Conta pra ela, diz que realmente você foi mal e que você tá estudando, mas é difícil. Mas ele falou, só de eu poder falar com vocês, desabafar com vocês, eu tirei um peso. E eu não tinha com quem desabafar, né? Eu ia falar o quê para meus pais? Eu sou um idiota mesmo, tô estudando aqui? Não, porque quem não é concurseiro não sabe o que quer. Né? Não sabe como é essa vida. Então, por isso que a gente criou essa comunidade. Uma comunidade onde você pode falar comigo, que sou concursado, pode falar com o Anderson, que é concursado do TCE, pode falar com o Túlio, que é concursado do TCU, pode falar com o Rogério, que é concursado da agência de odontologia, se eu não me engano. Se eu estiver falando besteira, você me corrige depois, hein, Rogério? Você pode falar com o irmão do Túlio, que é policial federal. Você pode falar com diversas pessoas. Tem policial rodoviário federal, com taquígrafo da província, que acabou de passar também em taquígrafo. Você pode falar com diversas pessoas, diversas pessoas. Você pode falar com o escrevente do TJ, você pode falar com o Felipe, que está no Banco do Brasil, acabou de passar na CGE São Paulo. Com a Ellen, que foi primeiro lugar na CGE São Paulo. Tem muita gente de controle. Você pode falar com o pessoal da Receita Federal, que está lá. Pode falar com quem você quiser, tirar suas dúvidas, conversar com pessoas que já chegaram onde você está. Na vida, pessoal, eu vou falar uma coisa que é muito importante. A gente quer chegar onde a gente quer chegar, é sempre bom falar com pessoas que já chegaram lá. Entende? Quando a gente fala com pessoas que já chegaram lá, é mais fácil a nossa vida. E é por isso que a gente criou a comunidade do Como Passeio. Mas voltando, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas voltando aqui pro vídeo, essa frustração é muito grande, porque primeira coisa, todos os dias são iguais. Você senta, estuda e nada mudou. E é muito difícil você se manter constante. Segunda coisa, diversas oportunidades vão passando na sua vida e você vai perdendo. É o casamento de um amigo, talvez, ou então o aniversário de uma criança, ou então. E é a culpa que você se sente de talvez ir falar, cara, eu devia estar estudando. Isso é super natural, super normal. E é algo que, cara, as pessoas não falam. Ah, não vou falar disso. E, cara, se você tá tomando decisão de estudar para concurso público, saiba que você vai ter isso. Saiba que vai ter esse sentimento de culpa, às vezes. Esse sentimento de, cara, devia estar estudando mais, produzindo mais. Super normal, super normal. E é por isso que essa comunidade ajuda muito você, tá, pessoal? Então, 3 recadinhos aqui finais do nosso vídeo. Se inscreva no meu canal, galera. Vamos lá, galera. Vou falar aqui de novo. Se bater 5.000 inscritos nesse canal, eu vou fazer uma live gratuita, abrindo para vocês como que faz o Anki na prática, meu Anki que eu usei para ser auditor. Cara, gratuita. Isso aí é conteúdo pago. Vou fazer gratuitamente se bater 5.000 inscritos. Segunda coisa, a comunidade como passei, para falar um pouco da realidade desse vídeo. Cara, a realidade do concurseiro é difícil mesmo. É difícil mesmo. Vocês precisam de companhia, de orientação. E é por isso que a gente criou uma comunidade. Que entre lá, cara. Comunidade com mais de 400 concurseiros e mais 100 concursadores que já estão onde você quer estar. Então entre lá para conversar com as pessoas, tirar suas dúvidas, entender um pouco mais sobre o concurso. Mais de 500 vídeos falando sobre concurso público. Entre lá, tenho certeza que você vai gostar. E por fim, pessoal, deixei um vídeo aqui, ó. Como passar em concurso público em 9 minutos. Tem mais de 20.000 visualizações. A galera adorou esse vídeo. Vou deixar aqui pra vocês, ó. Não perde o tempo de vocês, não. O vídeo tá top demais, tá? E vejo vocês no meu próximo vídeo.